Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame muitas e muitas e muitas bênçãos sobre você, né? Deus abençoe o seu trabalho, que você que está trabalhando, né? Deus abre as portas de um trabalho para você que está procurando emprego. Amém? O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, de 1 a 9, que vem falar sobre o semeador. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, e quando a multidão ficava à margem, e seu discurso foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia mais terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, né, a parábola do semeador, ela pode se encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Primeiro, essa parábola, né, que Jesus conta, ele já até explica. Às vezes não é nem necessidade de explicar aqui. Mas vamos abrir algumas coisas que na oração o Senhor mostrou para nós. A semente à beira do caminho é semelhante às pessoas que até ouvem a palavra de Deus, porém não entendam por não se interessar por ela, né? Por não ter fé o suficiente e boa vontade para a mensagem da vida, pois as suas mentes estão travadas, estão fechadas, está igual à internet, né? Indisponível, né? Para Deus, indisponível, não está conectada em Deus, está desconectada de Deus. E aí é prato feito para o maligno. Às vezes, irmãos, às vezes, irmãs, a gente atende pessoas em oração em que a gente dá a receita. Qual é a receita? É a confissão, é a missa. E depois essas pessoas nos procuram novamente, aí a gente faz aquela pergunta: você confessou? Não. Você foi à missa? Também não. Então, são pessoas que a semente caiu à beira do caminho. A outra semente, ela caiu em terreno pedregoso. É semelhante àqueles que gostam de ouvir a explicação da palavra de Deus e pode até elogiar o bom sermão ou a homilia. Chega até elogiar: nossa, que pregador bom, que pregadora boa, que padre bom, né? Que pastor, você que é evangélico, né? Mas não passa de um entusiasmo passageiro. São pessoas de pouca fé, como plantas sem raízes. Você está vendo aqui uma planta. Eu gosto muito dessa planta aqui, né? Agora ela não está produzindo, ela está dormindo, poderíamos dizer. Eu estou gravando à tarde, né? Então são como plantas sem raízes que murcham e morrem com o calor das pedras aquecida pelo sol.
De vez em quando tem que jogar água. Elogia, se encontrou, né? Mas no fundo não se encontrou ainda, né? São também pessoas que vivem no sofrimento desta vida. E alguns perguntam, cadê Deus? Se Deus existisse, por que eu estou passando essa situação? Eu tenho certeza que o senhor e a senhora que está aí me ouvindo está até balançando a cabeça. Realmente isso acontece. Você lembrou de alguém que diz assim, puxa, diante dessa pandemia, cadê Deus? Onde está Deus? Muitos fazem como Pedro na noite que Jesus foi entregue. Desiste de serem cristãos para não serem condenados. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Entendeu? Não tem compromisso. Aquilo que eu disse no início, né? Não confessam, não procuram a igreja e quer Deus desse jeito. Acha, muitas vezes as pessoas dizem assim, porque vai na missa, vamos mudar um pouquinho então, das pessoas da pedra. Vai na missa, né, que caiu na pedra, e acha que Deus tem a obrigação de atender os seus pedidos. Você está me entendendo? Acha às vezes que Deus tem a obrigação, é porque eu vou na missa, porque eu rezo o meu texto. Irmãos, não é Deus que precisa de mim, sou eu que precisa de Deus. Então essas são as sementes que caiu em terra pedregosa. A semente que caiu no meio dos espinhos é semelhante àqueles que ouvem com respeito alguma devoção à palavra de Deus, né? Você vai falando, você vai pregando a pessoa. Isso, amém, glória a Deus, glória, né? Mas, irmãos e irmãs, porém, ao voltar da igreja para suas casas, esquece de tudo que ouviu por causa da riqueza, dos confortos, das preocupações. Eu volto a dizer, essas pessoas aqui são pessoas que às vezes acham que Deus precisa dele, que Deus precisa do dinheiro dele. Infelizes essas pessoas, né? Infelizes esses irmãos, não é isso? Então, tudo isso sufoca a palavra de Deus, que foi semeado recentemente em suas mentes e por isso não dá nenhum fruto para o reino de Deus. Entendeu? São sufocados pelos problemas. E outra já, a semente que caiu na terra boa e fértil, né? São aqueles que ouvem a palavra de Deus com atenção, com boa vontade. E por isso a compreende. Voltando àquelas pessoas que no início você precisa participar de missa, você precisa rezar o seu texto, fazer a confissão. Essas pessoas resolvem o seu problema, sabe por quê? Porque eles fizeram a parte deles. Entendeu? Eles tiveram perseverança. Meu irmão, minha irmã, nessa nossa caminhada, se nós não tivermos perseverança, nós não vamos alcançar nem o céu. Entendeu? Então, em seguida ele sai em campo também para semear a semente que é a palavra de Deus. Eles não ficam de braços cruzados. Eles vão no campo, eles procuram evangelizar, procuram falar do amor de Deus para outras pessoas, entendeu? Seja por meio de palestras, né? Através dessa eles compartilham. Eu lembrei que essa pessoa precisa ouvir, né? Olha, tanta equipe que está trabalhando, né? De segunda a segunda, ajudando no programa Tempo de Recomeçar. Eu também vou ajudar, eu vou até mesmo compartilhar para aquelas pessoas que precisam ouvir, né? Por meio do próprio testemunho de vida, irmãos e irmãs. Acho interessante isso que está escrito aqui nesse caderno, né? Olha aqui, pregue o Evangelho, né? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho a todo tempo e, se for necessário, use as palavras. O testemunho, às vezes, das pessoas, né,
que caminho na presença de Deus, isso é a maior pregação. Então tais pessoas dão muitos frutos para a construção de um mundo melhor. O solo é importante para o plantio, né? Mas o agricultor sabe que não adianta chuva regular se o solo é de má qualidade. Deu para entender? Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de solo é o seu? Diante de tudo que foi falado aqui, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo. Você que ouviu a pregação toda, né? Não adianta você ouvir metade, né? Mas você que ouviu a pregação toda, coloque aqui embaixo. Seja sincero, seja honesto para o Senhor. Que tipo de solo eu sou? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame muitas e muitas bênçãos sobre você, sobre toda a sua família, sobre o seu existir, sobre o seu falar. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa te entregar o menino Jesus no seu colo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Paz e bem.